Olá, meu nome é Germano Machado, faço parte da equipe do iFacilita Software de Ergonomia. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre a atualização da NR17, conteúdo muito importante dentro desse projeto da Universidade iFacilita. Antes de mais nada, gostaria novamente de convidar vocês para seguir o iFacilita no YouTube e nas outras redes sociais. Deixe aqui o seu joinha no vídeo, comente aqui o que você tem achado dessa iniciativa do iFacilita, deixe aqui seu comentário, é muito importante para a gente. Gostaria de convidar vocês também para adquirir o kit de ergonomia dentro do PGR. É um material muito completo sobre ergonomia, para o ergonomista trabalhar dentro dessa nova realidade, com vários materiais. É um kit porque ele tem vários materiais, desde um e-book teórico, com todo esse conteúdo bem explicadinho, conteúdo bem rico, bem profundo, até modelos de documento, como modelos de avaliação preliminar, modelos de análise ergonômica, modelos de inventário de risco, de plano de ação, uma NR17 bem comentada. Então adquira esse material, um material que está com preço muito legal para a robustez de conteúdo que ele tem. Então fica aqui o convite. Fica aqui o convite também para vocês conhecerem o software, iFacilita Ergonomia. É um software totalmente integrado a NR17, NR1, integrado a essas exigências, integrado ao PGR. Você consegue fazer toda a parte de avaliação ergonômica, de gestão de ergonomia, então a parte de avaliação preliminar, a parte de análise ergonômica, geração de um plano de ação e a parte de gestão, tanto com a criação de indicadores, realização de treinamentos de ergonomia, plano de ação. Então é uma ferramenta bem legal e eu convido vocês, entrem no site www.ifacilita.com.br e conheçam o nosso sistema. Nessa segunda aula, nós estamos agora vendo a parte da NR17 item a item, vendo quais são os principais itens que nos chamam a atenção. Nós falamos na aula anterior que a avaliação ergonômica preliminar ela não pode ser feita por um simples checklist de tem perigo ou não tem perigo, tem risco ou não tem risco. Na nossa opinião, são 7 informações que devem sair da avaliação ergonômica preliminar. Estão aí essas 7 informações. Nós falamos da importância de em algumas situações essa avaliação preliminar gerar uma análise ergonômica. Falamos que a NR17 ela indica 4 e que nós destrinchamos em 7 gatilhos e vamos comentar esses 7 gatilhos. Então o primeiro gatilho é quando há a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação, e isso pode acontecer em 2 momentos. Desde o início da avaliação ergonômica preliminar, quando um ergonomista, com base na sua expertise, já identifica de cara que vai ser preciso fazer uma avaliação mais aprofundada. Nesse caso, o profissional ele deve embasar isso tecnicamente e indicar a realização da análise ergonômica. Também, quando aí agora, depois da avaliação preliminar, o ergonomista percebeu que com as recomendações ou com as informações que ele tem, ele não vai conseguir resolver aquele problema, ou seja, uma melhoria um pouco mais simples não iria dar conta e vai ser indicado uma análise mais aprofundada. O segundo gatilho seria quando o ergonomista identifica alguma inadequação ou alguma insuficiência nas ações que já foram implementadas pela empresa. Então, dentro daquela dinâmica do PDCA, na hora que você vai resolver o problema, então a melhoria foi implantada e o problema não foi resolvido. Então, foi feita a avaliação preliminar, foi indicadas as melhorias, foram implantadas, e aí nessa reavaliação percebeu-se que está tendo adoecimento, percebeu-se que está tendo perda de produtividade, alguma consequência da falta da ergonomia, e aí uma análise ergonômica é importante para realizar isso. O terceiro gatilho é quando for sugerido pelo acompanhamento do PCMSO, e aí esse PCMSO ele vai entender que existe uma relação entre adoecimento ou agravo, e a situação de trabalho, e aí ele vai indicar a realização da NR17, ou quando houver queixa do trabalhador, Nós ergonomistas nós somos craques em integrar o nosso trabalho com a participação dos trabalhadores.
em várias fases do serviço, né? Então, durante a parte de avaliação, durante a criação de protótipos, a validação desses protótipos, o ergonomista já está acostumado a trabalhar com esses colaboradores do lado, né? Sempre validando com muita frequência, tá? Ainda, o quarto item, quando for observada a causa de algum acidente que esteja relacionado com a situação de trabalho. Então, a organização, depois de um acidente, ela deve realizar a análise de acidentes, né? Ela deve realizar essa análise do acidente, e aí, caso ela encontre uma causa relacionada com a falta de ergonomia, ela pode também realizar essa análise ergonômica do trabalho. Então, atenção ergonomista que você... atenção ergonomista que não trabalha com análise de acidentes, a partir de agora, mais do que nunca, você deve se envolver nesse processo da análise de acidentes. O quinto gatilho é quando você observar uma relação entre os adoecimentos e a falta de ergonomia, você ou o PCMSO, né? Então, tendo processo judicial ou não, né? A organização ela vai realizar análise desses adoecimentos, e caso tenha essa relação com a ergonomia, ela pode realizar a análise ergonômica do trabalho. O sexto gatilho é quando houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o auditor fiscal do trabalho identificar algum problema, alguma inconsistência no PGR, e ele vai indicar a análise ergonômica. E o sétimo e último gatilho, quando houver uma situação que gera perda de produtividade, erro no produto, reclamação de cliente relacionado à organização do trabalho. E aí também é indicada a análise ergonômica do trabalho, tá? Esse item aí, o 1734, é um item que tem causado muitas dúvidas, né? Que fala sobre alguns tipos de empresa, né? As empresas microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, elas têm ou não têm que fazer avaliação preliminar, análise ergonômica. Então isso tem gerado muita dúvida, né? Esse item é novo nessa última versão, e a intenção da equipe técnica era simplificar, desburocratizar a questão da ergonomia em algumas empresas menores, tá? Isso inclusive é citado na NR1. E aí a gente não tem que complicar esse item, tá? Vamos lá, recapitulando. Todas as empresas e órgãos públicos devem cumprir a NR17, ponto final, né? Para cumprir, nem sempre é necessário fazer uma análise ergonômica, né? Isso aí já é entendimento de muitos auditores fiscais, até do manual de aplicação antigo, né? Há muito tempo. A gente não precisa sair fazendo análise ergonômica de tudo, né? Para que seja feita a prevenção desses perigos e riscos, ela pode realizar, por exemplo, apenas a avaliação preliminar e depois inserir esses dados da avaliação preliminar dentro do inventário de risco e dentro do plano de ação do PGR. Isso sim, eles são obrigados a fazer, né? O PGR. Para finalizar, essas empresas, ou seja, empresas ME, MEI, EPP de grau de risco baixo, né? Grau de risco 1 e 2 dentro da NR4, elas não precisam fazer análise ergonômica, a não ser que achem problemas de saúde relacionados ou de segurança relacionados à ergonomia, tá? Esses tipos de empresas que eu falei, elas não têm obrigação de possuírem, de realizarem análise ergonômica, mas elas precisam cumprir a NR17. Obviamente, gente, que a norma ela não proíbe que essas empresas realizem a NR17. Elas podem fazer se quiserem, ela só não obriga. E aí elas têm que utilizar de outros artifícios para provar que cumprem a NR17, por exemplo, a avaliação ergonômica preliminar, tá? Basicamente é isso. Esse item, né, o 1735, fala que tanto a avaliação ergonômica preliminar quanto os resultados da análise ergonômica, eles têm que estarem linkados ao inventário de risco. Ergonomista, você não tem que anexar sua avaliação preliminar ou sua análise ergonômica no inventário de risco. Não é isso que a norma pede, tá? Você vai colocar apenas algumas informações da avaliação preliminar e da análise ergonômica dentro do inventário de risco. E se você não souber quais são essas informações, vai lá atrás, volta esse vídeo, a gente citou quais são essas 7 informações da avaliação ergonômica preliminar, mais para frente a gente vai citar quais são
as informações que devem sair da avaliação de risco, né? E você deve colocar só essas informações dentro do inventário de risco, tá? Aqui tem que ficar claro também que a sua análise agora ela deve conter no final algumas importantes informações, como conclusão, identificação da probabilidade da severidade, grau de risco, né? Além de informações que também tem que sair dessa avaliação preliminar. Então é importante que você mude o seu jeito de fazer a análise ergonômica. Provavelmente você vai ter que mudar, tá? Nesse item 1736 fala sobre o plano de ação, né? O ergonomista às vezes tem a mania de achar que ele vai dar conta sozinho de implantar todo o plano de ação de ergonomia dentro da empresa. Isso não é verdade, isso é um equívoco muito comum. Então é importante que você responsabilize tanto a organização quanto outras pessoas dentro da empresa a implantar esse plano de ação. Lá no kit que eu comentei, a gente tem alguns modelos de plano de ação bem legais. Um dos bastante conhecidos é o 5W2H, que é um modelo simples e muito eficiente, que você pode utilizar para colocar as melhorias, tanto as melhorias que vêm da avaliação preliminar quanto da análise ergonômica. A NR17 ela frisa, né, que a organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos, né? O bom profissional já está acostumado com isso, já está cansado de saber que a participação dos trabalhadores é indispensável para você fazer uma avaliação que seja fidedigna, para você criar protótipos que sejam eficientes, para você implantar essas melhorias de uma forma mais assertiva, de uma forma mais duradoura, né? A verbalização, que é essa fala do trabalhador, e a confrontação, que é questionar o trabalhador se o que ele está falando é verdade ou se você está vendo é verdade, elas são indispensáveis para que o ergonomista faça um bom trabalho. Então, o bom ergonomista já está acostumado com isso já. Esse item 1743, ele começa a falar da parte da organização do trabalho. Esses itens devem ser levados em consideração também na hora de você realizar a análise ergonômica ou avaliação preliminar, tá? Então, nós devemos, o trabalho, quando ele é criado, né, ele não pode ter de forma contínua ou repetitiva posturas extremas, movimentos bruscos, excesso de força, movimentos repetitivos, exposição à vibração ou alta exigência cognitiva, tá? Então é importante que você observe isso. E além disso, é importante o item posterior, que é o 17431, que entra naquela questão da hierarquia que nós comentamos, né? Então, o que era comum antigamente? Quando a gente tinha uma atividade de trabalho, por exemplo, com repetitividade, o que é comum que muitos ergonomistas faziam? A indicar pausa, indicar rodízio, indicar treinamento, indicar ginástica, né? E o que esse item fala é que, apesar dele ter enumerado, no meu entendimento, de uma forma equivocada, A, B, C, D, né? O C deveria ser o A, o D de dado deveria ser o B, o A deveria ser o C e o B deveria ser o D, que é o que está escrito aqui embaixo, tá? Então, quando você tem esse tipo de situação aqui, ó, alguma dessas situações, você tem que alterar a forma de executar ou trabalhar com a organização da tarefa, criar medidas técnicas, né, para você tentar eliminar o risco. Depois você vai mexer com rodízio e por fim você vai mexer com pausa, tá? Perceba que a NR17 ela nem cita ginástica laboral, porque para muitos, inclusive para nós que facilita, a ginástica, apesar de ser importante ter eficiência, né, quando ela é bem aplicada, ela não é uma medida ergonômica, ela não resolve ou atenua os problemas de uma condição do trabalho, ela resolve a repercussão sobre a saúde do trabalhador. Então é muito mais uma medida importante, mas uma medida de qualidade de vida do que uma medida de ergonomia, tá? Pode comentar aqui se você não concorda ou se você concorda com essa questão da ginástica. Um outro item mais na frente, o item que fala sobre transporte de carga, também fala dessa hierarquia, né? E fala o seguinte, olha, você tem que utilizar uma ordem. Então primeiro você vai usar meios técnicos facilitadores, depois você vai mexer no peso ou no tamanho da carga, depois você vai mexer na duração e na frequência dos movimentos, depois na distância e por fim você vai fazer rodízio e pausa, tá?
Então, atenção ergonomista, diante de uma situação de transporte de carga, transporte manual de carga, não começa colocando o cinto lombar, não começa dando apenas treinamento. Tente, siga essa hierarquia, porque senão você pode ter problemas jurídicos com isso, tá? Então, nesse item agora 17.5, ele vai falar sobre levantamento e transporte de carga. Ele fala sobre a questão da distância de alcance horizontal, que não pode ser superior a 60 centímetros em relação ao corpo, tá? É muito importante que existe uma medida padrão de até 60 centímetros. Ele fala também que esse item, né, o 17.5, fala de transporte de carga, não se aplica a pessoas. Por exemplo, a NR, que se trata de hospitais, ela provavelmente vai ser modificada e ela vai lidar lá com o transporte manual de pessoas. O item 17.6, ele fala sobre mobiliários no pós-trabalho. É importante que a gente chame atenção para essa expressãozinha aqui, um ou mais, tá? Um ou mais. Ou seja, quando você tem, por exemplo, um posto de trabalho administrativo, se você tem a cadeira apenas com regulagem, desde que ela permita a adaptação adequada, já serve. Então eu não preciso mais ter o monitor e a mesa e a cadeira, como a gente interpretava muitas vezes, né, anteriormente. Agora, uma modificação apenas já é suficiente para você estar dentro da norma, desde que permita adaptar de uma forma correta, tá? Coloca um item importante sobre a variação, a possibilidade da variação de trabalho em pé e sentado, para você não ficar fixado numa posição só. Esse item 17.7, que fala de máquinas e equipamentos, coloca, né, claramente a questão do notebook, que você precisa de criar adaptações para o notebook. Fala da concepção de ferramentas manuais que devem ter um manuseio fácil e devem evitar a compressão da palma da mão. Na parte de conforto ambiental, eu acho que infelizmente a NR17 ela perdeu a chance de ter uma evolução importante nesse quesito, um quesito tão importante para os trabalhadores do Brasil, né? A maioria das áreas do Brasil são áreas quentes, que o trabalhador é exposto a isso, e esse item deu uma atenção muito grande para os que eu vou chamar aqui de trabalho administrativo, né? A gente vai falar sobre isso, que requer concentração e trabalho intelectual constante, né? E meio que deixou de lado o restante dos trabalhos, né? Eu achei isso uma pena. Para todos os postos de trabalho devem ser observadas a iluminância em relação à norma de higiene ocupacional número 11 da Fundacentro. Então todos, independente se é administrativo ou não, produtivo ou não, você tem que observar a NHO 11, tá? E aí, esses itens para baixo aqui, ó, todos esses itens que falam de conforto acústico, conforto térmico e tal, só é válido na NR17 para trabalhos em ambientes internos, onde são executadas atividades que exijam manutenção de solicitação intelectual e atenção constante. Quais são esses trabalhos? Trabalhos administrativos. Então, se você trabalha numa sala, em algum lugar interno, e você, como se quase nenhum trabalho houvesse solicitação intelectual e atenção constante, né? Mas vamos chamar aqui de trabalho administrativo, a gente pode fazer essa discussão depois mais aprofundada, mas essas questões de conforto acústico, conforto térmico, só vale na NR17 para esse público, ou seja, quem trabalha em cargo operacional, em cargo de logística, ficou fora. Então eu achei que perderam muito essa possibilidade. Óbvio que provavelmente a equipe técnica sugeriu alguma coisa, né? E aí a comissão tripartite que vem podando isso, né? E aí eu tenho aqui algumas dicas de como fazer essa situação toda do ergonomista ficar mais fácil. Como fazer para que o ergonomista trabalhe de uma forma mais fácil. Primeiro é adquirindo o nosso kit que eu já comentei. É um kit que tem um material muito legal, um material muito robusto, tecnicamente muito profundo, né? E com modelos muito legais que você vai aproveitar e por um valor muito tranquilo de pagar. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vale a pena você
Vale a pena você acessar lá e conhecer o material. Você também pode ter sua vida mais fácil com o nosso software, né? O eFacilita. Ele é um software de gestão de ergonomia, mas que tem a parte da avaliação da ergonomia, tanto da parte de análise ergonômica quanto avaliação preliminar. Você consegue criar sua matriz de risco, criar os seus modelos de documento, né? Você tem um preenchimento automático desse documento a partir das informações que você coleta direto no sistema em chão de fábrica. As informações já são jogadas para os seus modelos de documento e isso gera impressão automática. Não tem mais aquele negócio de escrever, né, a análise, voltar para o escritório, voltar para casa e escrever. Então vale muito a pena você conhecer. Nosso site é o www.ifacilita.com.br, está aqui atrás no nosso site. Procure saber também quais são os nossos cursos. Nós temos vários cursos dentro desse projeto da Universidade Facilita. Nós temos cursos de gestão de ergonomia, de realização de avaliação preliminar, de análise ergonômica, de prototipagem, criação de projetos de ergonomia, formação e desenvolvimento de comitê de ergonomia. Então procure saber quais são os nossos cursos no nosso site, também aqui na descrição do vídeo, tá? Eu queria agradecer a todos vocês por estarem até aqui o final. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, sigam o perfil do eFacilita no YouTube, no Instagram, nas outras redes sociais, LinkedIn, Facebook. Deixe aqui o seu joinha e deixe para a gente aqui um comentário falando o que você achou do vídeo. É muito importante para a gente. Está aí os nossos canais de comunicação do setor comercial. E é isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.